Me pediram pra reagir a essa luta aqui, cara. Baki Hama versus Jack Hama do canal Sociedade Z. Então vamos relembrar esse confronto lendário. Simbora, simbora, simbora. Vamos ver como é que foi Um tempo essa atrás, luta. um urso polar filhote tomava água inocentemente. Ele colocava Olha aí, ó. a patinha na Urso água, polar derrubava sem devorado querer, pelo Jack, hein? e Jack Jack já Hammer mogou. assistia aquilo atentamente. Aí, Ele ó. sorria vendo aquela inocência até que o ursinho percebia algo se aproximar. Jack olhava, começava É um a abrir seu cachorro casaco caramelo. e encarava sério. O ursinho rosnava, sentia a presença de algo diferente e a cena cortava para fora do armazém. Naquela Cara, eu noite acho que é outro fria bola de mesmo. lua cheia, a sombra de uma criatura enorme se aproximava do local. O animal arfava, Ele usa- se erguia e podia Eu falei do urso polar de meme, porque eu lembrava que o Jack, ele mogava um urso polar na porrada, tá ligado? Mas eu não sabia que, tá ligado? Era nesse momento. enorme se aproximava do local. O Ok. animal arfava, se Ó. erguia e podíamos Ó. ver um urso polar enorme. Mas lá Carai. dentro do armazém, Fudeu, Jack Jack. pegava um frasco, o abria e tomava. A cena bombinha, né? cortava para ele lá Só- fora, à frente da só pra não fera, perder o e o costume. urso polar olhava sua presa. Mas ao ver Jack Hama sorrindo, seus instintos faziam ele compreender naquele dia que ele era a presa. Mesmo Fudeu! com seu filhote Corre, dentro urso! do armazém, Corre, urso! o urso polar corria desesperado. Corre! Jack abria um sorriso, A minha Nossa disparava, Senhora! aparecia na frente do animal num instante e o urso avançava pra morder. Olha a cara de Mas quem- Jack o Nossa, erguia velho. com o braço esquerdo e batia com um gancho. O Que golpe dia ruim. fugia na mandíbula da Nossa. fera, que era quebrada, e Jack saltava. Em seguida, começava a castigar, até que pegava a tadinho fera do do urso. mata-leão e puxava de um lado para o outro. O som de osso quebrando tadinho do ecoava urso. pela fria Caralho. noite que nos era mostrado. Jack acima do maior predador carnívoro da Terra, que estava completamente destroçado. A cena voltava para o O presente, maior hein? predador carnívoro da Terra. Eu tô falando, não da Terra, tô falando do planeta Terra. Em teoria seria a orca, né, mano? Que seria tipo o ápice. Tóquio. Mas ok. Lá, Jack Ok. começava a Os ingerir polar o mesmo é medicamento fodão também, né? daquela Eles vez. são os fodões. Enquanto isso, num dos corredores, Kozu e Suedo assistiam algo. Katou se aproximava, Ô caralho, só fui testar um negócio aqui, travou tudo, cara! perguntavam se ele ainda Caralho! estava comendo. Tudo trava, e tudo Suedo trava, é respondia foda. que sim, como de costume. Um dia isso vai acabar, Era um dia isso vai acabar. mostrado Um dia isso vai acabar, cara! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! várias marmitas, Toque. frutas e um refrigerante sem Um dia, gás como de quando eu for costume. bilionário. Ele puxava toda a Vamos carne do osso, mastigava, Dia 30 pegava de o fevereiro, tá refrigerante e começava a tomar. Ao terminar, ele pegava Coquinha frutas, gelada. mastigava e cuspia sementes. Quando tudo acabava, Baki suspirava. Percebia que Kozu estava lá e pedia para deitar no colo dela. Em seguida, começava a descansar. Pô. Suedo o chamava dizendo nessa hora: Ei, Baki, o Jack tá usando anabolizantes, tá, cara? Baki abria um sorriso e falava: ele deveria usar mesmo. Ó, Ele acha que isso o fará mais forte, ele sem dúvidas não deve hesitar em fazê-lo. Kozui absorvia aquelas palavras em silêncio, pois ela sabia. Jack foi aquele que derrotou facilmente Garland, e Garland era aquele isso aí é que no torneio treinou máximo, toda a né? arena subterrânea ele, e a apavorou. derrotou o Mesmo Shibukawa, assim, né, cara? Baki queria enfrentá-lo. Katou olhava a sério tudo aquilo e alertava. Então, Jack não é pouca bosta. Baki, você não deve subestimar esse cara. Se posso me tornar mais forte hoje, então não preciso do amanhã. Ele fixou esse tipo de pensamento na sua mente. Jack só pensa no hoje, da forma Brabo. mais intensa possível. Brabo! E ele tem vivido assim para o dia de hoje. Baki dizia calmamente: Eu não vou perder. Há mais de 10 anos eu busco me tornar forte, não pensando no amanhã, mas sim acreditando no hoje. E agora é o hoje que cheguei e busquei. A cena ia para fora do Tokyo Dome, Caralho. começávamos a entrar no estacionamento e lá Yujiro Hama se encontrava com Jack. O outro Aí. encarava, via o É canadense nessa olhando parte que ele sério fala pra no ele e ouvidinho que ele. questionava. Eu também sou seu Você filho. Eu vi no deveria rap estar do. aqui? As Do finais Gabriza. estão prestes Ai, a morri começar. ainda. Jack respondia: Essas não serão as finais. Yujiro encarava por um tempo e Jack continuava: Vai haver uma final para mim hoje à noite? Será quando eu lutar contra você, ogro. Jack Ogre. começava a se aproximar com sua aura emanando e Yujiro Bad falava: boy. Mau "Menino garoto." mal, tá deixando todos esperando. Vá devorar de uma vez. Tratando o Jack igual nessa hora, cachorro, jogava velho. o braço para trás, Que dando isso? sinal de positivo, e o Jiro abria o sorriso e Jack batia com um upper na força total. Mas quando o golpe iria acertar, ele parava. Jack olhava friamente e Yujiro questionava: Por que você parou? Jack removia o punho e questionava:
Por que você não desviou? Yujiro respondia: como você entrou, o movimento de seus músculos, o espírito de luta que você exalou, tudo isso era falso. Então não tive a necessidade de desviar. Caralho. É que absorvia aquelas palavras e Eu não desvio de golpe fraco, Jack Hama. aqui. O Juro encarava friamente Mas foi e que ele Jack falou. alertava: irei derrubar o seu filho, Bakihama. Yujiro ainda se mantinha sereno e Jack continuava dizendo: depois você vai aceitar meu desafio. Yujiro sorria e Jack saía andando e dizendo: na próxima vez eu não vou parar o meu soco. Yujiro dizia animado: lute com tudo que você tem, pois essa será a maior briga entre irmãos do mundo. Jack travava ao ouvir aquilo Clima e a cena de recuava tesão. para o domo. Em seguida nos era mostrado Baki dormindo. Ozu e Suedo o aguardavam pacientemente. Já Katou esperava em pé até que ele começava a suar e dizia: tá calor, eu acho que o ar deve ter Ai. quebrado, hein, gente? Kozui falava: não, não é o ar, é o vapor aqui. Nos era mostrado o corpo de Baki Exalando calor. aura. O Katou se surpreendia. Ele tocava Baki e dizia: o que é isso? Tá muito quente. Isso aqui não é temperatura do corpo humano. O Dr. Kureha chegava nessa hora dizendo: ele está bem. A animosidade não é apenas uma coisa mental. Suas células também sabem o que uma luta significa. Mas ainda assim, ele consegue dormir tão tranquilamente. A cena cortava para o cinturão do torneio máximo. Lá, com os chimpãs ao lado, Tokugawa divagava. Mais de 2000 anos se passaram. Agora, mais uma vez, uma pessoa será digna de ter isso na sua cintura. Então, vamos lá. Está na hora. Mas do Ao quê? dizer isso, Calma aí, mas Baki do- percebia, abria seus caralho. olhos. Um segundo, vídeo, um segundo. Deixa eu voltar aqui pra ver se tá tudo negócio. Agora, mais uma vez, segundo. uma pessoa será digna de Depois de ter quanto tempo? 2000 tempo? cinturão do 2000 torneio anos? máximo. Lá, com os chimpãs ao lado, Tokugawa divagava. 2000 Mais de anos? 2000 anos se Caralho! passaram. Agora, mais uma vez, uma É pessoa de será 2000 digna de anos ter eu isso tornei o na máximo? sua cintura. Então, vamos lá. Está Pô, na hora. é muita Pode dizer- sorte do Baki. Do Yujiro, ele não tem interesse nenhum nesse título, né, mano? Senão, porra, ia ser um esculacho, cara. Perder o título de campeão e depois só daqui a 2000 anos. Que esculacho, que esculacho. Isso, o Baki percebia. Você vê que o Yujiro, abria ele, se eu não me seus engano, ele olhos estava nesse e a torneio, cena né? cortava para Só que aí ele momentos depois, foi onde Tokugawa entrava sedado. na arena, as luzes faziam o holofote Uma das no únicas campeão vezes que o Ogro foi começava a derrotado, dizer, entre muitas aspas, né? com apenas o objetivo de ser o mais forte do mundo. E alguém poderia ter matado aqui ele por ele eles ter estão sido sedado. presentes. O que há de errado com isso? Todos os humanos que nasceram homens, cada um deles ao menos uma vez almejou ser o mais forte do mundo. Isso eu lembro Não existe que eu um escutei único alguma homem na música aqui. história que nunca sonhou com isso ao menos por um instante. Isso é um estado mental. Obviamente, há aqueles que desistiu desse objetivo no nascimento. Não dá, né? Talvez ao se deparar com não os dá. punhos mais fortes É, do pai. não dá, ou velho. até mesmo ao se deparar com a força do líder de um grupo de valentões. Outros desistiram ao se deparar com o verdadeiro poder de um campeão mundial. Cada homem que desistiu da busca do assento do mais forte e seguiu seu próprio caminho já sonhou com isso alguma vez. Eles se tornaram médicos, políticos, empresários, mangakas, novelistas, pilotos, Itagaki aí, ó. assalariados. Ainda tá- Itagaki tá falando Mas, dele mesmo. aqui nesta noite, tem aqueles que não desistiram. Dois idiotas incríveis. Aqueles que mais do que ninguém, mais do que qualquer YouTube? pessoa na Terra, tinham fome de ser o mais forte do planeta. Essa é a final. Então, lutadores, podem entrar. Nessa Entrei na hora, arena. O caralho! o apresentador assumia o microfone Tudo e começava trava, a mano, dizer, tudo trava. vindo do corner do Dragão Azul, um rosto que vocês já conhecem, o lutador Bakihama. A torcida vibrava e o apresentador continuava. Vindo do corner do Tigre Branco, o lutador Jack Hammer. Estes são os dois Cara, mais tinha acabado fortes de que mandar um ganharam o caminho Foda-se. de 30 poderosos que ofereceram partidas mortais. Ó. Mas agora, eles irão batalhar pelo lugar do mais forte. Aqui e agora, esses dois super-humanos irão determinar quem é o mais forte. Mas nessa O pau hora, vai galera, comer. o Katou Suedo, a torcida e o apresentador percebiam algo diferente. Era no roupão de Jack e o apresentador questionava. Bom, está claramente escrito nas costas de Jack e vamos lá, são dois kanjis Hama. que soletram o nome Rama. Aí, Isso ó. quer dizer que ele não é Jack Hammer, mas sim Jack Rama? O que devemos fazer com essa Aí, revelação ó. repentina? Esperem, isso quer dizer que esses dois... Katou tentava conversar com o Baki, que olhava friamente, e o apresentador continuava. Eles são irmãos?
Bach se É, aproximava, negão. chamando Me seu irmão. admira. Inclusive, me admira o Jack. Ele está literalmente com o nome Rama nas costas, né? Porque nessa época, se eu não me engano, o Jack ainda tinha um ódio do Yujiro, tá ligado? Tipo, se eu não me engano, atualmente, o Jack, ele meio que deixou um pouco o ódio dele de lado, vamos colocar assim. Ele ainda quer arrebentar o pai dele. Mas ainda é como o Bach, tá ligado? O Bach, ele deixou de sentir menos ódio do Yujiro. Porém, ele ainda quer matar o pai na porrada. Não te viram, já que tem o nome Rama, né? Depois de tudo que o Yujiro fez com a mãe dele e tudo mais. E caralho, cadê meu vídeo? E Cadê esses meu som? dois? Oh, Cadu tentava conversar com vai o ser Bach, foda, que hein? olhava friamente, e o apresentador continuava. Eles são irmãos? Bach se aproximava, chamando seu irmão, e a torcida se surpreendia. Já o rapaz continuava. Eu tive esse pressentimento anteriormente, já que absorvia aquelas palavras e nos era mostrado. Cureha, Koushou, Motobi e Dopo surpresos. Kozui nas só as lendas. arquibancadas dizia não poder acreditar, e Bach questionava seu irmão. Você tá feliz com tudo isso? Jack se ajoelhava e nos era mostrado. Ih, ajoelhou? Nakatsuki Tem que mamar, hein? e Tokugawa Vai surpresos. ter que rezar. E Jack esticava a mão e ambos irmãos se cumprimentavam. Ó, Em seguida, Jack respeito. dizia: é incrível, você chegou tão longe com esse corpo, mas não se preocupe, vou esmagar você com toda a minha força. Ó, é. Bach respondia humildemente: tá certo, muito obrigado, eu vou fazer o mesmo com você. Jack abraçava seu irmão, Bach se surpreendia com aquele afeto que para ele era completamente incomum e Jack saía andando para o seu corner. O Shinpan não sabia como se portar e Bach sorria feliz. Em seguida também ia para o seu canto. O apresentador falava: que reviravolta cruel do destino. Irmãos se encontrando pela primeira vez num torneio desses. Pois é. Lugar que habita a regra das regras. A regra que tudo exceto armas é permitido. Irmãos do mesmo sangue vão Até lutar um com Musashi tudo Miyamoto nas finais. aparecer. Para quem iremos torcer? O tambor soava como Estrogonofe. sinal para a partida começar e prontamente Bach vinha andando. Ele sorria esperançoso pro seu irmão, que caminhava e sorria de volta. Em seguida, um soco vai dar o primeiro explodia golpe? na cara de Bach. Foi o Jack, Outro então. na cara de Jack. É, foi os dois ao Uma mesmo tempo. trocação de golpes começava a eclodir na sequência. A velocidade era assustadora. Bach Toma. batia com um swing e Jack com um gancho, mas Ah, eles não paravam. swing, Jack! Eles Que chutavam isso, Jack? junto. Era ataque total, zero interesse na defesa. A torcida e o Briga de apresentador macho. se chocavam. Briga de Era uma macho. luta em pé completamente limpa. Ambos começavam a intensificar Ó. ainda mais a troca de golpes. E a torcida seguia tal intensidade. As pessoas se erguiam. Tokugawa, o apresentador, os lutadores, todos viam aquilo impressionados. Aqueles eram os finalistas, os dois mais fortes do torneio máximo. Aqueles que, mesmo sendo golpeados, não paravam de se testar. Ambos jogavam chutes Briga de rama, né, baixos no cara? Foi a joelho. primeira Só briga que de nessa rama na hora, obra. O apresentador percebia algo e falava: pessoal, vejam, o Bach tá chorando. Lágrimas fluem de seus olhos. Há um dilúvio de suor junto, mas eu tenho certeza. Está brilhando nesses olhos são lágrimas de dor, tristeza e desespero. E de repente, interrompendo a fala do apresentador, Jack soltava um pisão num patamar de força mais elevado, pegando bem no peitoral de Bach. Porém, ambos voltavam a se golpear. Mas ali era claro, Bach estava sendo empurrado. Ele suava bastante, encurralado. diferente de Jack. Ele se urinava e de repente seu Foi, corpo de se novo! eu ia comentar. Imagina, o Bach, ele se mija igual foi na luta dele com o Yujiro, velho. Que esculagem é esse, Bach? Toda hora o Bach se mija, velho. Que bastante, porra é diferente essa? de Jack. Moleque mijão da Ele se porra. urinava e de repente seu corpo cedia momentaneamente. Todos se chocavam, porém prontamente ambos voltavam Perdeu a se aura. degladiar. A torcida se chocava, Kozui via os líquidos de Bach espirrando por todo o local. Ai, que mas nojo, mesmo que assim, nojeira. O garoto não parava. O Nojeira. coração de Kozui disparava nessa hora e o apresentador dizia: é uma mistura de suor, lágrimas e mijo. Ah. Isso se espalha pela arena. Mas ninguém nojo. tenta evitar isso. Ninguém se move para evitar a água benta formada na batalha. Ninguém pode se esquivar. Nessa hora, a nuca de Bach Que isso, rapaziada? A rapaziada da plateia curte um Golden Shower, cara? Que é isso? está formada na Que nojo. batalha. Ninguém pode Que se nojo. esquivar. Nessa hora, a nuca de Bach Cara era de boca segurada aberta, e velho. ele recebia ganchos no corpo. Que Ele se nojeira é essa? fechava em guarda e Jack começava a bater na defesa. Mas Bach firmava seu pé e respondia contra-golpeando com um uppercut no queixo. Jack recuava sangrando e Bach abaixava seu corpo. E ao tocar o solo, ele girava passando Foguete. uma rasteira. Jack era erguido e caía de nuca. Porém, prontamente, ele impulsionava sua cabeça para trás e Bach se surpreendia, pois Jack já estava grudado
travando seu Caralho. corpo com as pernas. Baki começava a Não, receber vale ressaltar que socos o cara na tem essa agilidade toda com uns 2,50 m, né? 2,70 m, 3 metros de altura. Tava Foda-se. grudado, É travando daí. seu corpo com as pernas. Baki começava a receber socos Imagina, na bota cara o e Baki Jack pra mamar batia aqui. focado. Pá, mama, O que importava mama. se aquilo era uma luta Vai entre aí. irmãos. Brincadeira, Acima hein? de tudo, Continua o vídeo aqui aí. aquela era uma luta para decidir quem Ai, ai. sentaria no trono do mais forte da arena Ó. subterrânea. Ao parar de bater com os punhos, Jack se erguia soltando um pisão na cara. Fazia seu oponente ser jogado de nuca contra o solo, e Baki via Jack descendo com os pés na sua cara, mas Baki desviava tempo Caralho. de visão, se reposicionava, sorria e falava: agora sim eu tô aquecido. Jack Agora? sorria, se aproximando Porra, e falava: depois de mijar, "Eu também." suar, Em seguida, ele sangrar, olhava pro céu tomar e porrada dizia: na boca, "Eu na cara." Finalmente estou pronto. Porra, Todos se chocavam porra, e até mesmo os ok. lutadores lendários como Doppo e Igari Só agora. ou o prodígio Katsumi pensavam: é sério que tudo isso foi o aquecimento? Nessa hora, a aura de Jack mudava, seus músculos das pernas, tronco começavam Demon a ranger, leg. suas mãos entravam em posições diferentes e o Imagina, apresentador Demon leg. questionava: o que é essa posição? Pernas do Temos demônio. um corpo encurvado Foda-se. com as mãos que parecem prontas para agarrar. Eu nunca vi algo assim antes. Koshou Ai, vai dizia na ala dos agarrar pra lutadores. morder, né? Ele é uma besta selvagem, uma postura original vinda da sua inclusão a mordidas no combate, a primeira técnica da humanidade. É a postura de luta tomada por uma besta carnívora. O bípede. Goldou! Mentira, Ocorria que o Goldou ainda não aquilo e existia nessa falava, época. lutando com o cérebro de um humano e a postura de um leão. Ó. Será mostrado o pensamento de Katsumi. Os Qual primeiros será o passos seu do plano Goldou. agora, Baki? Na arena, Jack sorria e disparava. Ele abria a boca como um leão, porém se aproximava para agarrar. Baki bloqueava a mão esquerda, mas de repente era segurado pela direita. Jack golpeava com o braço esquerdo, mas Baki bloqueava. Porém, era um plano de Jack para agarrar as duas mãos. Ele começava a se preparar, ia abrindo a boca Hora e do Baki papá. sorria, Nham, nham. sabendo que viria em seguida. Porém, ele chamava Jack de idiota e batia com uma cotovelada certeira. A consciência de Jack ruía brevemente e seu corpo eclodia contra o solo. O apresentador via aquilo e falava: Jack caiu! Eu entendo por que isso aconteceu. É absolutamente essencial que você faça os dentes na sua boca ranger durante uma luta. Portanto, a partir do momento que Jack abriu a boca para mordê-lo, isso torna o momento perfeito para contra-atacar eu ia pausar, e deixar mas sua mandíbula exposta. Jack rapidamente começava Ok, a se ok. levantar, mas Tipo assim, Baki- eu ia pausar antes, só que o cara começou a explicar, tá ligado? Aí eu falei, caralho, vou melhor não, porque eu vou perder a explicação. Enfim, tipo assim, não era mais fácil o povo tentar quebrar os dentes do Jack? Aí não tem problema, tá ligado? Porque se o cara não tem dente, não, ainda mais nessa época, que ele não tinha dente de titânio, os caras eram 4. Os lutadores de Baki, eles quebram concreto, quebram um urso na porrada, quebram a porra toda. É, mano, a coisa mais fácil, eu acho, que é quebrar o osso humano, tá ligado? Pra esses caras. Pô, quebrar o dente do Jack, acabou o Goldou, tá ligado? Acabou a arma do Jack. Vai ter que resolver tudo no soco, tudo no murro. Enfim, o Jack vai ficar como? Xereca, né? Não vai sobrar nada pro Betinha. Enfim, cadê meu vídeo? Cadê meu vídeo? Ah, caralho, é tudo trava, mano. Tudo trava, ó. É foda, é um complicadíssimo. Ai, meu react. Um segundo, rapaziada. Caralho. Um segundo, porque a situação tá complicada aqui. Um segundo. Um segundo. Eu acho que foi dar uma melhorada agora, mano. Porque, porra, tá foda hoje. Hoje, especificamente, está complicado, cara. Está complicado. Porra, tá difícil, tá difícil. Não é dia. Hoje não é dia de gravar. Mas enfim, vamos continuar aqui. Porra, caralho. Não é possível! Não é possível, cara! A partir do momento que Jack abriu a boca para mordê-lo, isso torna o momento perfeito para Não pausarei mais. E deixar sua Tenho mandíbula exposta. Jack rapidamente começava a se levantar, mas Baki não dava tempo. Ele se aproximava, dando uma bicuda no queixo de Jack, o famoso tiro de meta, e seu irmão sangrava. Quando seu corpo começava a Você tá descer, tão insano que Baki se o aproximava com tá um chute no derretendo, meio da cara. Em seguida, uma Isso sequência. pode? Porém, mesmo levando todos aqueles golpes, Jack sorria. Mas ao sorrir, Baki já lançava um swing assustador na cara do seu irmão. Lá ele. Continuava sangrando bastante, e todos concluíam: Baki poderia vencer aquilo. Ele aparecia atrás de Jack com os braços abertos, encaixava um mata-leão e todos se surpreendiam, pois a luta poderia acabar ali mesmo. O cinturão de campeão habitaria em Baki. O rapaz apertava, Jack pingava sangue, só que de repente ele firmava suas pernas. Doppo ajeitava os óculos, Chamou no percebendo clinch. a situação, e Baki se surpreendia.
pois seu irmão se firmava em pé, e Baki concluía. Era exatamente como no dia em que ele enfrentou Yujiro Hama no passado. As mãos de Jack tremiam e Baki percebia seu irmão pegando forças e dizendo... Tu tá fudido, meu nobre. Começavam a descer pelo seu rosto e a torcida olhava confusa. Tudo chora, mano. Os braços de Baki eram removidos do pescoço de Jack. E o canadense jogava seu oponente pra longe. Baki girava, parava em pé e olhava surpreso. Em seguida, escutava Jack dizer... A partir daqui, não seremos mais irmãos. Jack tentava manter seus olhos abertos, só que nessa hora, um flashback começava a ser mostrado. Em 1973, no Vietnã, a maior nação do mundo apostou na guerra. Aos poucos, a opinião pública sobre o conflito foi piorando, mas a América estava lá para cravar seu espaço. Ela apostou sua reputação como uma grande nação. Porém, tal decisão foi claramente equivocada, pois nessa batalha ocorreu um dos atos mais violentos de toda a guerra. Afinal, a reputação de uma grande nação foi posta em xeque. Então a RJ, um dia no RJ, um dia no Rio de Janeiro. O bombardeio do B-52, aviões subsônicos aquele áudio eu moro aí, ó. soltando bombas a 10 centímetros de distância uma da outra, começou a acontecer. O objetivo era, claro, finalizar a guerra. O show deveria ter acabado e estava na hora do piquenique. A colina manchada de ketchup, assim como o coquetel de Bloody Mary, entre os mortos sangue, Tonerd. Vale! Era impossível alguma coisa estar viva naquele lugar. Eles fumavam, conversavam entre si, até que no momento alguém se erguia do solo. Os homens acima foram levantados. Um deles, num instante, segurado pelo pescoço. Aquele era 16 anos, né? Aos seus 16 anos de idade. Caralho, é Mastermind. Eu falei que eu não ia pausar, né, mano? Mas enfim, Mastermind, mano. Aquele era Yujiro Hama aos seus 16 anos de idade. E aquele momento... Eu lembro mais ou menos dessa parte de baixo. Embora eu não tenha visto o anime. Foi pego num piscar de olhos. Mas tipo, eu recebo spoiler, tá ligado? Aí então lá... Mas apenas acertaram o aliado. Quando pararam já era tarde demais. Um aliado caía morto. É nessa aí que tem aquela imagem do Yujiro desviando de um tiro a queima-roupa, tipo, movendo o cérebro dele. É nessa guerra, né? Um aliado. Quando pararam já era tarde demais. Um aliado caía morto no chão e num piscar de olhos, todos os militares estavam mortos, exceto alguns sortudos. Mas a sorte durava apenas alguns instantes. Um tinha seu crânio afundado, o outro perdia a cabeça. Mesmo atirando, o alvejado já não estava à frente. Você pode no YouTube? Aparecia na frente de um, o maxilar era arrancado. E assim continuava. Olhos furados, maxilares deslocados, orelha e nariz. Cada golpe era mortal. Isso pode no YouTube, Tonerd? E o sangue jorrava mas falar pelo ambiente, até que uma arma era colocada na sua nuca. Mas o ogro virava atacante num instante. Mas junto de seu ataque, disparos chegavam e o militar era baleado. Alguém se levantava do solo e o narrador dizia: aquele era o pai, Yujiro, e a mãe, Jane, e seus genes saíram de Akihama. E aquele ali foi o primeiro encontro deles. Jane dizia que seus aliados e os americanos tinham virado pedaços e aquilo era injusto demais. Ela apontava a arma para os mortos e começava a disparar sem parar. A munição acabava, ela recarregava e continuava em transe. Ela gritava e o ogro via aquilo. A arma naquele momento travava, então Jane começava a chutar os mortos. Aquilo era uma espécie de desabafo. Ela falava pro ogro que os americanos não se importavam com uma guerra como aquela. Eles iriam aterrorizar os fracos com seus recursos enormes. Maluquinha! E o não dava muita bola pra ela e Jane elogiava as habilidades marciais do rapaz. Ele era a arma desarmada vinda do leste. Jane já havia escutado sobre o ogro. Ela tocava seu rosto e continuava dizendo: mas eu não pensava que você era tão jovem. Portanto, já matamos quem tínhamos que matar. Que tal relaxarmos um pouco e fazermos aqui mesmo? O Jiro olhava em silêncio e Jane continuava: você está assustado ou você nunca teve uma mulher antes? O Jiro se virava e ela dizia que deveria ser isso então. Ele saía andando pra longe e ela gritava dizendo pra ele acabar com a Jack! Logo. Afinal, agora tá explicado, mano. O nome do Jack é Jack, é a mãe do meliante. Andando pra longe e ela gritava tem 16 anos só, mulher! Logo, afinal, sai, vagabunda! Ela poderia viver daquela forma. Essa minoridade, caralho! Sorrindo, mas nessa hora ela sentia um choque. Vai, o pior que eu vou te pegar. E o Jiro falava: que tal eu arrancar a carne do seu crânio agora?
Ih, Saiba cara. que não é você quem escolhe se você é digna ou não de se relacionar comigo, você querendo ou não, eu quem vou decidir isso, entendeu? E nessa hora de aproveitar. Eu que vou fuder você! Leia direito, Tonerd! Não, eu que Tonerd vou não, decidir isso, é o entendeu? Jeter. E nessa Leia hora direito, Jane aproveitava, galera. Se Yujiro estava com os dedos na sua boca, ela mordia, porém ela não esboçava reação nenhuma e abria sua boca com os dedos. Ele a puxava e dava um tapa leve. Vai, Ela toma. saía voando pra longe, rolava até que parava. Se arrastando com dor, Jane via uma arma no chão e quando se virava para atirar, Yujiro já estava na sua frente entortando a arma. Que isso? Jane olhava assustada e o ogro falava: "Eu tenho a sensação que você é valiosa, então venha comigo por um tempo." Ele saía andando e dizia: "Provavelmente posso fazer um bom trabalho com você, Oh. mas saiba que cada um deve proteger a si próprio. Essa é a regra do campo de batalha." Assim, galera, o tempo passou, até que um dia no Vietnã, em meio à população, Yujiro perguntava se Jane amava aquele povo. Ela dizia que era uma espécie de troca, não tinha carinho o suficiente para se envolver pessoalmente e amar. Mas Ok. o que a incomodava ali era a maior nação do mundo, os Estados Unidos. O país que ela não podia perdoar. Alguém que entrou na briga sabendo que iria vencer. E ela questionava: "E você?" Yujiro dizia que a única coisa que ele amava era ela, e amava um pouquinho. O narrador começava a dizer: "Essa foi a mais breve das luas de mel." Porque, galera, pouco tempo depois, algo Olha teu aterrorizante giro, cara. aconteceu. Comedor de O chinelo. último e mais Digo, severo bombardeio aéreo chegou. A quantidade de explosivos usados, O último foi de romântico. 11 mil toneladas métricas Pra por rir, hein? 5 É dias pra rir, hein, YouTube? consecutivos. É pra Uma rir, hein? atitude covarde, uma vergonha para a grande potência americana. Porém, tal acontecimento não foi registrado na história. Houve um nivelamento invisível em Hanoi. O mundo nunca soube o que ocorreu ali. Tudo foi explodido. No final, a cidade viva se tornou um mar de destruição. Os soldados Sobrou nada. americanos, depois do It's ocorrido, over. caminhavam naquele cemitério gigante. A 101ª Brigada da Infantaria, liderada pelo comandante sênior, o general da Brigada Sangeri, chegou até o local. Seus soldados diziam que ele era exatamente o que se esperava de um comandante veterano. Ele gostava de passear pelaquela cidade nivelada, aquele cemitério trágico. O militar era um completo sádico. O general sorria e começava a fumar. Ele dizia que aquilo não era nada mal, até que de repente tomava um choque, pois havia um homem em pé, sorrindo ao seu lado. Era Yujiro Hama que dizia: "Você parece estar de bom humor, senhor." O militar sacava a arma e num instante Não ele dá, estava Minobi. destruído. Porra. Os militares tomavam um susto, seu general havia caído num piscar de olhos. Não tem como, né, Mas cara? o mais Não dá. importante é para onde o Yujiro Hama havia ido. O general era levado para a base temporária das forças americanas, eles tentavam salvá-lo de alguma forma e os superiores questionavam: "Como assim? Alguém ficou vivo depois do nosso bombardeio?" Até que de repente, o general se movia e chamava todos ali de idiotas. Ele se levantava como um zumbi e de dentro dele o Jirohama saía. Ele havia aberto um homem, tirado seu interior, deixando só a pele e se escondendo lá dentro para achar a base dos Estados Unidos. Caralho! O cara entrou dentro do cara, tirou a pele e se colocou ali dentro e tudo isso em um pescar joias? Porra! Deixando sua Caralho! pele e se escondendo lá dentro para achar a base dos Estados Unidos. Os militares se chocaram, mas era tarde demais, Caralho! pois a chacina começava. Que Um era mentirada da socado porra! e de repente os outros estavam mortos. Como num filme de terror, algo que não podia ser parado saía andando como se nada tivesse acontecido. Mas quando ele abria a porta, os militares já estavam esperando. Mais especificamente, o general Stridon, que dizia: Stridon! "Senhor Hama, é um Ele prazer era amigo te do Ogro, né? conhecer." Isso aí O atualmente. Hama olhava sério, notava que estava Ok. cercado, mas Stridon não baixava a guarda e dizia: "Não se aproximem dele. Esse garoto é perigoso. Ele vai derrubar 4 homens ao mesmo tempo se vocês estiverem a 2 metros de distância." 4 homens Não só, pensem Stridon. que ele é humano. Suas habilidades são anormais. Mais rápido que um jaguar, mais poderoso do que um leão e mais astuto que uma raposa. Oh. Eu sinceramente não pensava que você era tão jovem. O homem chamado de a bomba nuclear ambulante, o exército sem luvas, o campeão entre todas as formas de vida. Stridon esticava o braço e Tá perguntava: puxando muita "Vai bola, apertar minha Stridon. mão? Saiba que eu sou um fuzileiro naval.
Não tenho medo algum de você, pelo contrário, te admiro. Então quero ser tocado pelo seu punho, mas já te alerto que não vai adiantar nada usar seu aperto para me ferir. Esses homens aqui têm ordens para atirar em mim até a morte. No segundo que eu for feito de refém, isso vai acontecer. E o Jiro olhava, esticava... Eu juro, depois que tá isso. Foda-se. No segundo que eu for feito Quero de ver refém, tiro, isso Strider. vai acontecer. Pelo amor de O Deus. Jiro olhava, esticava sua mão e Stridon dizia que era uma honra, mas ao tocar, galera, sua mão era esmagada. Ele gritava de dor e Yujiro o travava contra a parede bem calmamente. Os militares apontavam as armas, se desculpavam com seu capitão e atiravam prontamente. Stridon tomava todos os disparos e enquanto ele caía, ele pensava: Como é que ele tá vivo? meu colete à prova de balas. Que bom que eu estava com ele, dei muita sorte aqui. Ele caía apagado, só que naquele instante o ogro havia destruído a parede e fugido. E milagrosamente, mas também graças ao colete à prova de balas, Stridon iria sobreviver. Apenas suas É o costelas roteiro foram malevolente, destruídas. não Só que tem nessa jeito. hora do teto, Yujiro descia e num instante todos já estavam mortos. Eles eram jogados pro teto, pra longe, num piscar de olhos. Mas outros Cara, soldados... essa cena me lembra, tipo, de cena atual, me lembra muito Spec, tá ligado? Fugindo da prisão do Arizona. Pro teto, pra longe, num piscar de olhos. Tá me Mas lembrando outros demais do soldados Spec. chegavam e a caçada começava. Yujiro destruía paredes e aparecia na lateral destruindo outras. Os militares novamente eram mortos. Cada golpe era uma vítima. Mesmo quando disparavam, as balas não podiam tocá-lo. Sua força empurrava um grupo de soldados. Mas que força era aquela? Como é que ganha, Nada cara? poderia parar aquele monstro. E fora daquele estabelecimento, o local começava a ser cercado. O comandante de lá dizia que eles iriam viver com seus erros. Biscoito Eles Oliva. aprenderam. Claro que não é Foi biscoito errado Oliva, tá? pensar que poderiam Mano, detê-lo com é pra armas. rir, YouTube, é Então pra ele rir. pedia para todas as unidades se retirar. Aquele prédio seria reduzido a escombros. Dentro do local, o ogro quebrava o solo e caía no andar de baixo. Ele olhava o ambiente e notava que não tinha mais ninguém no local. A evacuação havia sido concluída e com tanques de guerra o local foi completamente cercado. Só que lá dentro alguém aparecia de repente, surpreendendo o próprio Jirohama. Era a Jane. Ela dizia que Yujiro era um Jane? combatente Janezinha? e ela uma profissional da guerra. Então Yujiro poderia deixar todo o resto com ela. Em seu barril ela tinha um presente para eles. 120 quilos de TNT, mais 80 quilos de rolamentos de ferro e no meio 300 gramas de tetril pesado, um explosivo de ponta. Uma garrafa de Coca-Cola cheia daquilo já seria o suficiente para arruinar a Casa Branca inteira. Então eles deveriam fugir de lá o quanto antes. Ela puxava um livro e um caminho secreto se abria nessa hora. Jane dizia que grandes figurões tinham esse tipo de coisa em suas casas. O ogro iria falar algo, mas Jane o interrompia e dizia que eles não tinham tempo, então eles precisavam partir, pois Cala a boca, ogro. ataque já Entre iria logo começar. no buraco. E de fato, lá fora faltava 10 segundos para Foi isso tudo que ela falou. começar. Eles corriam um pouco, mas de repente o ogro parava. Jenny olhava desesperada e dizia que Yujiro ficaria em pedaços. No pátio, a contagem acontecia. 5, 4, 3, 2, 1. Abrir fogo. Os tanques começavam a disparar. O prédio começava a ser reduzido a escombros. E um projétil acertava o barril, lotado de tetril pesado. Logo, uma explosão acontecia. Porém, Yujiro nem se mexia. O prédio colapsava. Deu uma de longe, uma Yujiro, explosão cara. enorme era vista. Vai ser Quando sem um Jane arranhão, era vai vendo. jogada pra longe, Roteiro. Yujiro a segurava e a protegia. Até os civis que estavam longe em outra cidade viam aquela explosão Caralho. absurda. A cena voltava para o ogro, ele olhava para Jane e dava um tapa nela. Ela voava para longe e ele continuava. O grito Bravo. que você acabou de soltar é tudo que uma mulher pode fazer. E aos homens em perigo, eles não soltam gritinhos assim, por mais patéticos que eles sejam. Mas saiba que você fez um bom papel como soldado. Mas no fundo você é uma mulher, correto, Jane? Ou melhor, Jeanne Neal, uma mulher canadense. Lá Ai, fora, para à frente cada da vez que eu vejo coisa do Yujiro, eu gosto mais dele. Bate mulher mesmo, Yujiro. É isso aí, Yujiro. Jeanne Neal, Pra uma rir, mulher hein? canadense. É pra rir, hein? Lá fora, à frente da Porra. saída, É outros pra rir, hein? militares aguardavam. Não Eles ocupa diziam tudo nada que o em Yujiro menos de faz. 3 minutos, a porta do armazém iria se abrir. Ai, ai. E Gianni deveria sair de lá. O alvo lá dentro era um homem asiático, mas eles haviam guardado uma Bofors para aquele homem, uma arma que dispara canhões de alto calibre. Mas lá dentro, Yujiro começava a despir Jeanne Neal e dizia: esse túnel não foi feito por americanos,
ficou inacabado, uma opção para atacar a América. Por que você saberia sobre ele? Você ativou o interruptor da porta secreta sem ter procurado. Não é algo que poderia ser feito de primeira. E ali, galera, ele concluía. Jenny era uma agente infiltrada que planejava pegar Yujiro Hama e levar de cara para os canhões. Olha aí, ó. Castigo naquele dia triste, Yujiro Hama alertou. Momentos depois, os militares foram ordenados a ver o que acontecia lá dentro. Mas com Gianni Nil no colo, o ogro saía e olhava. Jogava ela e num instante, todos ali já estavam mortos. Ele avançava até o Bofors e o disparo acontecia, porém não o acertava. Os dois soldados que controlavam tal arma eram mortos num instante. E o Yujiro Não, legal que tem toda uma lore aqui do Yujiro no exército de Karana 4, tudo se passando na cabeça do Jack, no meio da luta. A gente caguei pra luta, esqueci completamente que a luta existia. Dois soldados que controlavam tal arma eram mortos num instante. E o Yujiro pousava e caminhava até o chefe da operação em seguida. Tentava sacar um revólver, mas com uma pedrinha o ogro desarmava. Ele parava na frente daquele que tentou caçá-lo e o homem dizia: eu acredito agora. Realmente existe um menino que em 10 anos terá capacidade de combate rivalizando com o exército nacional. Quem se dedica a não usar armas e se mantém nessa fé inabalável mesmo em meio a uma guerra é algo a se temer de fato. Olha aí, tem o meu respeito. Mas ao falar isso, galera, tem mais o Yujiro confiava os testículos do militar. A potência era tamanha que sua pelvis era afundada. Mas depois daquele ocorrido, o tempo começou a passar normalmente. Yujiro fez frente aos Estados Unidos e finalmente expulsou a maior nação do mundo do Vietnã com os seus punhos. Já a Gianni Nil foi julgada. Mesmo sendo uma agente infiltrada, ela havia causado danos à própria equipe para tentar cumprir a sua missão. O que ela fez foi julgado como tão grave a ponto de não poder ser ignorado. Então ela foi presa e meses depois ela deu à luz. Jack Hama, porra, que esculacho, foi abusado, depois foi condenada, não foi presa, mas não deu a luta, cadeia, caralho, que bosta. Então ela foi presa. Caralho. Meses depois ela deu à luz e Jack Hama nasceu na cadeia. Isso? A cena voltava para o presente onde Baki olhava e de repente um soco explodia no meio da sua cara. Era Jack parecia que a luta encurtado numa velocidade tinha tremenda e da lançado um cruzado. Baki era jogado para longe, ia fazendo o rolamento e parava na mureta. Já Jack pensava: você não recebeu o golpe final. Você ainda não pode viver corretamente como um guerreiro. Mas mãe, Jane, a humilhação de ter tido seu corpo usado como escudo, os arrependimentos que você teve. Tudo isso, mãe. Jack disparava, encurtava chutando e Baki bloqueava. Porém, Jack continuava pensando: ninguém sabe pelo que você passou, mãe. Ele erguia o braço e batia no rosto, em seguida no corpo. Baki sentia o golpe e Jack aproveitava para lançar um chute enquanto pensava: quem poderia saber de todo o seu sofrimento, mãe? Baki era jogado para baixo, porém bloqueava o golpe e era arrastado. Jack não dava tempo e se aproximava com o upper. Baki via o movimento, fechava a guarda, mas já era tarde demais, pois o golpe passava pelo bloqueio e acertava limpo. Baki começava a girar, mas ao terminar, ele parava e começava a cair vagarosamente. Mas quando iria bater de cara no chão, o rapaz pisava forte, se erguia, sorria e dizia: ah, você tem sorte. Então vou colocar essa sua personalidade distorcida de volta ao seu lugar. Me pergunto, como alguém que nasceu com tanta sorte ficou tão quebrado? Olha Venha, aí, Jack, eu vou te ajeitar. Baki entrava em guarda e Jack dizia: não se incomode. A minha luta não é sobre isso que te contei. Meu estilo de vida, o porquê de lutar, não está relacionado à minha mãe. Admito que no calor do momento, minhas circunstâncias pessoais acabaram influenciando sim, mas é só isso. Essa luta é minha e sua. Agora, irei me concentrar puramente luta de macho. nisso. Mas ao terminar de falar, Jack tomava um chute no meio da cara. Seu corpo ia pro lado, Baki sorria, via seu irmão caindo de joelho e dizia: caralho, uma feijãozão na minha boca, cara. Seu corpo ia pro tirando lado, atenção. Baki sorria, via seu irmão caindo de joelho e dizia: caroção de feijão, cara, menor. você pode espero falar à não ter ficado vontade. visível. Mamãe, papai, quem se importa com isso? Jack rangia os dentes, avançava furioso, porém Baki girava recuando e batia com o calcanhar na cara do seu irmão. Doppo, Kozui, Katsumi e Motobi se surpreendiam com aquele movimento, mas Jack firmava os pés e parava.
Mas Bach aproveitava para se erguer usando o rosto de Jack Ó. como apoio. Ó. Ele jogava sua cabeça para trás e acertava uma cabeçada perfeita. Isso A torcida não faz o menor comemorava, sentido. via Bach descolando a testa do rosto de Jack e o canadense caía. Do jeito que vai, E nessa hora, Dopo sorria e falava. do jeito "Os que foi dentes, feito, não faz o menor em sentido seguida, essa cabeçada, mas Katsuris, ok. Ele quer pegar os dentes do Jack. Na arena, Bach segurava as pernas do seu irmão e falava: aqui e agora, aproveite a Eu tinha luta falado ainda antes. mais. Ele jogava seu irmão numa espécie de suplex, Ó, mas chegou. segurando as pernas, e o canadense era erguido, em seguida jogado de boca contra a mureta. Porém, um som grosseiro, de algo batendo e cravando, ecoava pelo local. Era mostrado Jack com a boca cravada, bem na madeira da mureta, à frente de Katou e Suedo. Em seguida, seus dentes ilesos nos era mostrado. Porra! Aquilo não era o suficiente para quebrar as suas presas. Caralho, imagina os dentes de adamante desse Mas moleque era agora. mostrado. Caralho! Aquilo não era o Aí é suficiente foda. para quebrar as suas presas. Como é que ganha? Nessa hora, Jack mordia a mureta e arrancava um pedaço. A torcida se Ah, chocava ele com aquilo rasga até a e o cor. apresentador se animava dizendo: aí está a mordida assassina. Ele mordeu o cercado resistente e arrancou um pedaço como se fosse um pedaço de queijo. Tá Jack nessa hora cuspia o pedaço de madeira na direção de seu oponente e Bach desviava. Uma velocidade tremenda, Jack erguia a perna direita e se aproximava chutando com um Toma, low chute kick baixo. sinistro. Bach bloqueava, desviava de um cruzado, de um direto em seguida, bloqueava um gancho e saía de outro direto. Mas de repente, percebendo que seu oponente lidava com seus golpes, Jack decidia combinar. Nham, Ele nham. começava a abrir a boca enquanto golpeava e avançava. Goldou! Bach quase era mordido no rosto de repente. Ah, que legal! Beijando o próprio irmão! Que isso, golpeava e Jack? avançava. Isso Bach quase era mordido no rosto de repente, começava a desviar daquela sequência de investidas e o apresentador dizia: vocês estão escutando os impactos das mordidas? Mesmo um acerto vai ser letal. É como uma dança inescapável e assassina Tá fudido, de Bach. um leão com sua presa. Tá Só que fudido. nessa hora, Jack girava o corpo e lançava um chute alto. Bach bloqueava, Jack sorria, abria a boca e mordia. Bach era pego naquela investida selvagem. Ih, no Com meu seu bíceps. bíceps travado, o apresentador falava: incrível, o participante Jack fez seu oponente levantar a guarda com seu chute alto. Cara, e depois o guiou para a sua mordida. chuta as bolas dele, Era foda-se. mostrado Hanayama, Montitoba, Kureha e Roland Pra soltar. chocados. Na arena, Bach começava a ser puxado de um lado para o outro. Aquele era o giro da morte como um crocodilo na savana africana. Jack puxava e conseguia rasgar o bíceps de Bach. Ai, Ele olhava meu chocado bracinho. enquanto colocava a mão para tentar agonia. estancar o sangue. Bach olhava para o sangramento e Dopo falava: tem uma artéria no braquial. Nos era mostrado Motobi explicando na sequência. Existem 9 pontos vitais no corpo humano que são capazes de trazer um sangramento letal. Não tem uma porra de uma. Tipo, no braço assim, não tem uma porra de uma veia que é ligada ao coração e se arrancada ela morre. Mesma coisa com a perna, né? Não tem uma porra É um nem. deles. Ou Existem tô as espalhando artérias fake news. carótidas, as braquiais, o coração, Ó. ungulares e os femorais. Mesmo que você fique parado, você só tem 10 minutos se for acertado em uma dessas veias. Se estiver se movendo, terá 5 minutos, Ah. até que fique totalmente incapaz de lutar. Chama o Mas no caso SAMU. de Bach, que está super quente e com esse sangramento terrível, ele só tem 3 minutos. O apresentador Chama falava o SAMU, nessa hora: rapaz. vocês estão vendo isso? Está sangrando como se fosse uma fonte. Essa quantia é anormal. Era mostrado Bach tentando segurar o sangramento, Olha. porém não era tão útil, pois jorrava mais e Caralho. mais. Jack alertava Porra. nessa hora. Precisa Já de acabou, tudo. Bach. Não importa o que aconteça. Em menos de 5 minutos, você sequer vai resistir graças à quantia de sangue que está perdendo. Só que nessa hora, Jack sentia algo. Seu corpo era tomado por uma sensação poderosa e ele dizia: haha, a última droga finalmente fez efeito. Você não tem sorte, Bach. O rapaz olhava sério, decidia tirar a mão do sangramento e sorria. Já o apresentador falava: por quê? Por que Bach tirou a mão? A mão que tentava evitar o sangramento foi removida, mas vejam, agora tá muito pior. Mas por quê? Bach agora ele tá tá entrando pensando? em guarda. A torcida se preocupava e nos era mostrado Dopo assistindo aquele combate de vida ou morte. Kozui se mostrava preocupada.
Já Hanayama achava aquela atitude de Baki muito boa. Ureha estava surpreso. Na arena, o rapaz começava a saltitar e o apresentador dizia: Vai ter que acabar com ele em menos de 5 isso minutos. está Né? acontecendo? Não importa o quão encurralado ele esteja, não importa o que aconteceu, Bakihama sempre nos mostra um retorno com muita disposição. Mesmo com menos de 5 minutos restantes, ele está disposto. Jack, olha aí, ó. fora seu amanhã para vencer, e Baki, aquele que acredita Tem no 5 amanhã minutos, para vencer. Ambos estão prontos 5 para minutinhos. voltar a combater, mas alerto a todos vocês aqui que não há muito tempo para nenhum deles. Nessa hora, Nenhum ambos deles? avançavam... Qual foi o maior dano que o Jack sofreu até agora? Nenhum de dano, velho. O cara tentou macetar o dente do Jack, o Jack fez o que? Mordeu a que mancada, cara. Vocês aqui, Que isso? não há muito tempo para nenhum deles. O Jack tá Nessa ileso hora, até ambos agora. avançavam, Ileso. Baki batia com um cruzado Nossa, e Jack com um gancho. Ambos sangravam Talvez o bastante nariz e o quebrado. apresentador dizia: inacreditável, os golpes são como fogos de artifícios. Todos os lutadores olhavam atentos. Kozui desviava o olhar e Jack olhava sério. Em seguida, lançava um golpe extremamente veloz que explodia no meio da cara de Baki. Seus dentes eram quebrados e nessa hora no Os estacionamento dentes do Baki quebram, mas o dele não. explodia no meio da cara de Baki. Roubadão. Os dentes eram quebrados e nessa hora no estacionamento, Yujirohama via uma estrela cadente cortando o espaço. Como se descesse pro Tokyo Domo, ela iluminava ainda mais, como se fosse o sol. De repente, Pô, aquela Tokyo estrela Domo é subia e não lugar restava aberto? nada. Yujiro percebia que algo pensava que era tipo um lugar anormal estava escondido. vindo. Ele olhava para o novo destino que havia chegado naquela noite. A cena voltava para Baki, que se mostrava sangrando bastante, girando em 360 graus pela arena e caindo, rodopiando. A torcida se chocava com aquele acerto assustador e Baki parava. Cara, Ele olhava o tanto de vezes que o Baki está sendo jogado pra lá e pra cá, rodando em 360 graus, não tá escrito aqui, tá? O Baki tá parecendo um Blade, a velho. torcida se Porra, é essa, chocava com Baki? aquele acerto assustador. Deixa de dar um peão da roda, e roda Baki Jequiti, parava. cara. Ele olhava ofegante e o coração de Kozui O cara tá sendo disparava. jogado igual umas De bonequinhos repente, ela de gritava, brinquedo. Já chega. Quando eu era criança. Jack olhava e Kozui continuava dizendo: parem com essa coisa de quem é o mais forte. E se você for o mais forte, o que isso vai importar no final das contas? Vocês se golpeiam, chutam uns aos outros, se machucam e faz uns aos outros se tornarem versões de si mesmos que vocês menos querem. Para depois vocês simplesmente não sentirem mais Ah, nada. Não sai daí, mulher! Cala a boca, mulher! Alguém bate nela. menos Pra aí. para depois você simplesmente não Vamos pra sentir aí, mais YouTube. nada. Vamos aí, Não YouTube. mostrar Não desmonetize meu sentimentos. vídeo. Todos aqui ficam com essa cara de bobo, essa cara estática. Então, Cala pra a mim, boca. todo mundo aqui é um bando de idiota. Cala a boca. Torcida, os lutadores Mulher. ouviam aquelas palavras e Jack se aproximava e dizia para Baki: você ouviu ela? Desiste? Baki suspirava e dizia prontamente: ah não, eu acho que eu posso lutar por mais um tempinho. Ah. Não, só vamos continuar. Eu acho que ainda faltam uns 2 minutos. Jack abria o sorriso dizendo Ok. e colocava a mão no peito Tudo trava, do seu irmão tudo pra trava. bater. Só que nessa hora, Baki travava o braço de Jack, subia com as pernas e o narrador dizia: tempo para Bakihama ficar incapaz de lutar, 2 minutos. Nos era mostrado as pupilas de Baki tremendo e Jack percebia algo diferente e concluía: Ficou esquisito, hein, Jack? ligou. Mas como ele conseguiu tanto poder? Baki nessa hora Demon colocava Brain. tanta força no braço de Jack que o membro começava a ser torcido como se fosse Caralho. um pano velho. Percebendo que aquela postura seria mortal, Jack saltava girando, conseguia achar um ângulo para Baki perder a posição da chave e parava em pé. O irmão mais novo e menor prontamente recuava, mas Jack já o caçava. Ah, o Ele Jack lançava roubadão, um mané. swing e Baki saltava. Ele ia para as costas de Jack e caía numa Lotus, a técnica de Hetsukayo. Baki descia A Lotus o invertida, corpo, né? porém de repente ele travava. Nos era mostrado Jack intensificando seu poder nas pernas, em seguida víamos a posição em que ele estava para não ter seu pescoço quebrado. Jack puxava o pescoço para trás e jogava. Baki voava para longe e quando ele olhava para o chão, Jack já disparava. Baki pousava, mas seu irmão já chegava agarrando o braço, porém prontamente Qual que é era o nome do Baki? recebido com um jab. Mas antes de acertar, o canadense mostrava seu recente aprendizado, o Ike. Ele girava Baki e o batia de cara. Otome Nossa, concluía é o que ele quê? havia O Jack tá fazendo um um Aikido? jab. Mas antes de acertar, o canadense mostrava seu recente aprendizado, Caralho. o Ike. Ele girava Baki e o batia de cara. Otome Roubadão, eu não concluía que sabia que havia ele tinha assimilado Aikido. o estilo Shibukawa.
nos era mostrado, galera, Jack pisando no lado da cabeça de Baki e batendo com um tiro de meta com a outra perna. Baki se esquivava queima-roupa, olhava para trás e via Jack se aproximando com a mandíbula. Mas quando ele chegava em cima para morder o rosto, Baki cravava o dedo no pescoço do seu irmão e começava a puxar um nervo. O olho direito de Jack perdia a visão, Baki segurava o rosto do seu irmão e estourava o nervo. Em seguida, lançava uma joelhada. Ai, que agonia. Ai, caraca, que agoniante. Ai. Seu irmão e estourava o nervo. Em seguida, lançava uma joelhada. Baki se reposicionava e todos percebiam. Aquele era o estilo Koshou. Não era apenas Jack Rama que conseguiria assimilar técnicas que não eram suas. O rosto de Jack começava a mudar e nos era mostrado seu campo de visão. E por mais que Jack esfregasse o olho, a sua visão não voltava. Caralho. Ele se enfurecia e Koshou concluía. Baki é um gênio. Na arena, Jack questionava. O que você fez comigo? O irmão mais novo agora só fazendo outro olho. Eu tomei seu nervo ocular. Jack se chocava e de repente ele perdia Baki de vista. Ele olhava de um lado para o outro, mas Baki já estava atrás. Katsumi se chocava e concluía. O que é o punho na velocidade do som? Eu não acredito nisso. Baki batia um, rotacionava o pé e batia o outro. Hanayama percebia que Baki golpeava várias vezes na velocidade Mach, fazendo algo que nem mesmo Katsumi Orochi estava fazendo. Os golpes explodiam na lombar. Se eu não me engano, o Katsumi ele só conseguiu fazer a velocidade do som quando ele imaginou ter vários ossos, né? Mais de 100 ossos e tudo mais. Caralho, o Baki tá fazendo isso aí só na força bruta. Que é isso, negão? Algo que nem mesmo o Katsumi Orochi estava fazendo. Caralho. Os golpes explodiam na lombar do monstro canadense, o local fumaciava e Baki sorria com seu punho esticado. Jack olhava furioso, se virava golpeando, mas Baki ia pro braço de Jack e puxava. O som de osso quebrando ecoava para a plateia e nos era mostrado. Jack segurando seu braço quebrado. Porém, ele abria um sorriso e como um robô, ou melhor, um zumbi, ele dizia: essa é a sua chance. Venha me pegar. Baki sorria e falava: venha me pegar, Baki. Tá certo, eu ainda tenho 1 minuto e meio. Em seguida, ele pensava: mas será que eu tenho tanto tempo assim mesmo? Aí Jack alertava nessa hora. Só um minutinho. Não, não é tudo isso. Seu tempo de luta é menor. Afinal, já se passaram 100 segundos. 100 segundos? 100 segundos é equivalente ao quê? É uns 1,40, né? Não, se passaram 1,40, então ele tem. Se ele tinha 2 minutos antes, então ele tem 20 segundos. Preocupados, e Jack continuava dizendo: mas eu não vou te esperar colapsar. Irei te derrubar antes. Baki absorvia aquelas palavras friamente e de repente acelerava numa velocidade assustadora. Ele desaparecia, surgia chutando o rosto de Jack, mas o canadense desviava facilmente e dizia: não se apresse. Antes eu quero perguntar uma última coisa. Por quê? Por que você quer se tornar forte? Sabe, pra estompar meu pai na porrada. As pupilas de Jack começavam a se dilatar, ele abria a boca e começava a gritar como um monstro. O som apavorava a plateia. Os lutadores escutavam aquilo atentamente. E Baki se mostrava confuso. O que acontecia? Abobalhou. Por que seu irmão gritava tanto? Mas nos era mostrado Kureha e o doutor da arena subterrânea. Eu tô ligado percebendo o que acontecia ele vai tomar overdose, né? Jack se abaixava, fechava o punho com muita força, olhava para Baki com uma cara assustadora e os doutores concluíam: Jack Rama está maximizando. Maximizando? Que porra é essa? O corpo do canadense sofrendo uma metamorfose. Kureha saía correndo enquanto pensava: já chega, eu não aguento mais assistir isso. Ao mesmo tempo, o doutor da arena falava para Tokugawa parar a luta, mas o anfitrião ignorava. O doutor percebia que conversa seria inútil e decidia invadir a arena. Mas nessa hora, o anfitrião colocava uma lâmina no pescoço do doutor e dizia: um passo! Apenas tente dar um único passo na arena para você ver o que vai acontecer com você. O doutor olhava chocado e nos era mostrado Kureha chegando e vendo normal. O corpo quero ver fazer isso com um lutador de verdade. Disparava, só que a pressão do seu golpe era assustadoramente maior. Jack batia rasgando o solo e o ataque explodia em Baki. Nossa! Por mais que o rapaz tivesse meu Deus! Como é que o Baki ganhou isso, cara? Caralho! Seu antebraço foi estourado, a ponto do osso sair pra fora. Katou e Suedo olhavam aquela força cavalar e Baki voava pra longe.
Ele rolava, tentava se reposicionar e parava como podia. Ao diminuir a velocidade do rolamento, Baki tentava se reposicionar, olhava para o seu braço destruído, porém à frente ele percebia que Jack havia destruído seu braço que já estava quebrado. Tudo para golpear em tamanha potência. Mas como um zumbi, Jack caminhava pisando forte e abrindo a poeira, enquanto maximizava todo o seu poder para aquela luta. Maximizando! Suando frio ao ver aquilo. O doping sem parar e o treinamento sem pausas. Tanto o corpo quanto as drogas superaram o nível humano. Ele se afastou completamente do toque de Deus, e o resultado é esse. Na arena, Jack abria os braços e lançava um chute assustador no corpo de Baki. O rapaz voava na mureta e caía de cara no chão. Em seguida pensava, então tá tudo acabado? Tá. Jack nessa hora se animava, mas de repente, galera, seu rosto sofria um espasmo. Sua mão em seguida, e a pupila começava a girar. Ele gritava colapsando e de repente vomitava uma quantia assustadora de líquido. Baki, Kureha e o doutor da arena olhavam chocados aquele vômito imparável. A torcida tentava entender o que acontecia ali e Kureha fechava os olhos. Em seguida, tô ligado isso aí já. Esse é o maximizar. Quando se trata de esportes modernos, esse é provavelmente o maior e mais perverso diabo. Quantos atletas profissionais e amadores confiaram nas presas venenosas para atingir a classe alta? Em troca do doce néctar da vitória, um preço muito íngreme é pedido da carne, e a aniquilação é inevitável. Será mostrado Jack ainda vomitando, preenchendo a arena de líquido. Todos olhavam percebendo os músculos de Jack diminuindo, suas coxas perdendo todo o volume muscular, e Kureha saltava a mureta. Jack nessa hora parava de vomitar, começava a chorar e Kureha se aproximava preocupado. Mas nessa hora, o canadense rangia os dentes e escutava Kureha dizendo: a partida acabou, Jack. Ouça o doutor, rápido, se deite que vão pegar uma maca pra você. Mas ao segurar o braço de Jack, galera, Kureha pensava: que elasticidade é essa? Num piscar de olhos, Kureha sentia seus dedos quebrados. Jack se virava sorrindo e dava um tapinha na cara de Kureha. Mas aquele Deu uma gira a mãe dele. Era o suficiente para mandar o doutor pra muito longe. Kureha era capaz de matar um tigre de 700 quilos, erguer 1 tonelada, mas não era capaz de tolerar um tapinha de Jack Rama. Foi tratado igual vagabundo. Que o canadense, ainda por cima, havia dado um tapinha com o braço quebrado. E Kureha explodia na arquibancada. Ele já se mostrava completamente inconsciente. Jack gargalhava com uma mistura de animosidade, selvageria e dor. Daquela forma raquítica, mas ainda assim poderosíssima, ele dizia: existe um lugar que os cientistas sem cérebro não conseguem alcançar. Este é o resultado da batalha entre um corpo em colapso e as drogas. Eu lembro que eu vi em algum lugar falando sobre o Jack, quando depois que sofreu a sobredose, nesse exato momento aí, ele era mais forte do que ele com as drogas, tá ligado? Alcançar. Este é o resultado da batalha entre um corpo em colapso. Eu tenho certeza de nada que você tá falando nesse momento. O ser que supera as drogas é a exceção à regra. Goku e os demais lutadores se chocavam, o doutor, Tokugawa e a plateia também, e Jack continuava dizendo: um corpo que só existe na condição paradoxal de treinar 30 horas por dia. Como? Suportei essa tortura por mais de 30 anos. Como? E aqui e agora, eu acabo dia tu tem 24 horas, brother. E em breve estarei diante de Yujiro Hama. Para que eu ouvia aquelas palavras e pensava: tem em torno de 1 minuto sobrando. Porra, 1 minuto só? Falava nessa hora. O resultado da luta entre um corpo e os esteroides. O resultado é um corpo colapsado, mas através de uma míriade de sacrifícios, uma exceção à regra surgiu. O paradoxo do treinamento de 30 horas por dia, algo impossível, mas aumentando a densidade do seu treinamento para continuar a fixar sozinho, essa contradição impossível se torna possível. Caralho, fodeu. Começou a mentirada, começou há muito tempo, na verdade. O cara deu uma... Pô, morreu, voltou, basicamente. O cara tem um nem pós-morte, tá ligado? Ativou. Essa contradição impossível se torna possível. Começou a mentirada. Nos esportes modernos, onde os danos do excesso de treinamento se tornaram bem conhecidos, essa fé criou um impulso. O impulso de continuar golpeando. A fé fez o impulso nascer. E insistindo na total imprudência, um milagre aconteceu.
Os músculos gigantes totalmente construídos foram considerados desnecessários naquele momento. Logo, o corpo encolheu para eliminá-los. E finalmente, como se fosse uma simbiose, eles foram ligados, a ponto de ser confundido com um único tendão. Esse corpo de alta densidade é verdadeiramente um diamante. Ok, entendi. Então não necessariamente ele ficou mais forte, né? Então aparentemente ele jogou as drogas pra fora. Aconteceu essa parada muito louca porque ele treinou 30 horas por dia, então ele ficou mais denso igual um diamante. Então ele basicamente ficou mais duro, ficou mais durão. É verdadeiramente um diamante. Ok. Bucky olhava tentando se manter em pé e Jack pensava: este é o último minuto. Ele disparava e chegava golpeando Esse é o último com uma minuto, ó. sequência. Os torcedores Faz percebiam aquilo e diziam: o que Tá foi parecendo isso? amigo Foi com você rápido explodindo. demais. Eu não pude ver Jack se movendo de um lado pro outro. Nos era mostrado Bucky bloqueando os golpes, mas cada local acertado era um novo dano causado. Quando as costelas eram acertadas, elas se quebravam. Quando o osso femoral era golpeado, ele também quebrava. E assim se repetia. No antebraço, canela e clavícula. Tudo começava a ser acertado e o som de osso quebrando era escutado aos montes. Jack não parava de bater com força total e de pouco a pouco, enquanto recebia aquela chuva de golpes, Bucky ia desmanchando a guarda e perdendo sua consciência. Mas nessa hora, a cena cortava para uma sala médica. Lá, Hitsukayo sentia dores. Ele suava frio, pois sonhava com algo aterrorizante. Com o momento Lembrei em que do meme Bucky do se posicionou Hitsu em cima dele sem e corpo. atacou. Com uma presença completamente demoníaca. Hitsu acordava do pesadelo desesperado, respirava ofegante, percebendo que aquilo era um sonho, e pensava nas palavras de Ujiro Hama. O sangue que flui dos Ramas é monstruoso, então não o Tem um subestime. demônio na mente. Na arena, Bucky caía virado para baixo e Jack golpeava as costas e a nuca. Tocado, Tokugawa dizia para um Shinpan: eu já vi bastante, tá? O Shinpan iria parar a luta, mas nessa hora, galera, ele percebia algo. Jack havia parado de golpear. O canadense olhava para algo assustado e questionava: que porra é essa? Dopo, Katsumi, Motobi, Tokugawa, Kozui e a torcida tentavam entender o que tinha acontecido ali. Mas nessa hora, Bucky erguia o braço, pegava a orelha de Jack e puxava. Em seguida, girava o corpo e batia seu irmão mais velho de cara no chão. Jack prontamente se reposicionava, mas no mesmo instante, ele já caía numa guilhotina. Jack percebia que algo estava diferente ali. Por que Bucky havia ficado tão rápido do nada? Roteiro. O que diabos havia acontecido enquanto ele golpeava? Se ele tinha maximizado, usado sua forma de diamante e extraído todo o seu potencial, por que a diferença de velocidade ficou desse tamanho do nada? Roteiro E Bucky puro. dizia nessa Roteiro. hora: querido irmão, esse vai ser meu último movimento. Jack pensava confuso: o que diabos foi isso que eu acabei de ver? Bucky continuava dizendo: depois que esse movimento ser feito e se você ainda continuar em pé, significa que a vitória será sua. Bucky saltava nessa hora, firmava os pés no chão e colocava ainda mais pressão na guilhotina. Jack começava a colapsar com tanta força e pensava na sua escolha: eu joguei fora o amanhã. Então aguente mais quanto tempo? 30 segundos? O apresentador dizia. Jack desce o quadril para tentar entrar numa posição defensiva. Ele está se segurando como pode. Jack pensava enquanto colapsava. 20 segundos. Se eu resistir por mais 20 segundos, eu ganhei isso. Bucky nessa hora erguia Jack pela chave, seu irmão se debatia e continuava pensando. É mais 10 segundos? 10 segundos, né? O apresentador via aquilo e falava: esses dois grandes mostram que a linhagem Rama é monstruosa. Mostram que herdaram o sangue imenso do pai. Quem dos dois irá usar o cinto do pancrácio vindo da Roma antiga? O irmão mais velho ou o mais novo? Bucky nessa hora abria um sorriso e Dopo se chocava. Em seguida, Katsumi questionava o que era aquilo. Gamotobi percebia. Em seguida, Tokugawa. A Demon Deck, o rosto do demônio, havia surgido nas costas de Bucky. Era aquilo que Jack Rama tinha visto enquanto golpeava nas costas. Roteiro puro, cara! Era aquilo o motivo da velocidade de Bucky e seu poder ter ido para outro patamar. Roteirada. Os dentes do mais velho se quebrava. O Shinpan gritava que a partida havia acabado. Bucky nessa hora segurava o rosto de Jack, olhava triste e nos era mostrado. Seu irmão mais velho estava de fato inconsciente. Jack tocava a arena e seu corpo caía. Podíamos ver que Bucky, mesmo com a Demon Back ativada, ainda mantinha sua gentileza e serenidade.
não dava brecha para a selvageria do seu Olha pai. aí, ó. A torcida começava a vibrar e o apresentador gritava animado. Bach olhava para as luzes da arena e o apresentador Todo dizia: fudido. o garoto de 17 anos, Bach-Rama, neste subterrâneo do Tokyo Dome, se faz campeão. Bach começava a esticar o braço esquerdo quebrado, Ai. em seguida o direito com o bíceps rasgado. Ele se ajoelhava e o apresentador concluía: Bach é o campeão. Entre os 38 participantes de 30 lutas mortais, que totalizaram mais de 10 horas, ele se faz soberano. Com toda certeza, todos os participantes ficaram feridos. Mas agora Bach é jogado no ar pela torcida. O pequeno gigante... Não, cara, o cara tá todo fudido, todo estraçalhado, velho. Calma aí. Mas agora Bach é jogado Ai, no ai. ar pela torcida. O pequeno gigante de 1,67 m é jogado pro ar de novo e de novo. A cena cortava para momentos depois, onde Bach já havia sido tratado. E lá, Tokugawa abria o cinto de campeão e o apresentador dizia: o Vale Tudo da Roma Antiga fornecia o cinto de ouro, aquele Vale Tudo que era cheio de usado português ali, pelo ó. campeão do Ô, Pancrácio. louco. Mas depois de 3.000 anos, ele é revivido na era moderna. Tokugawa tirava o cinturão da urna, carregava com dificuldades para Bach e o apresentador continuava: aqui e agora, o cinturão está sendo entregue ao campeão. Os torcedores olhavam felizes, só que de repente, galera, se chocavam e o apresentador dizia: vejam, ele não consegue levantar o cinto. O cinto que foi dado a ele pelo Eu tô velhinho fudido, Mitsunari Tokugawa está sendo muito pesado para o campeão, que está totalmente desgastado. Nessa hora, alguém se aproximava de Bach, esticava a mão e o apresentador dizia: vejam, Jack, o irmão mais velho, vem ajudar. O cinto Ó. é erguido por Bach, mas apoiado por outra Bravo. mão. Jack pensava: Bravo. nessa hora: você é o campeão. O apresentador continuava dizendo: Aura. nunca mais um Aura. torneio como esse será visto. Foda. Nenhuma dessas 30 partidas foi comum. Todas as lutas foram excelentes. Parabéns a todos os competidores. Parabéns a todos aqui presentes. Nós fomos demais essa noite. Neste mundo moderno, a noção de ser mais forte é até considerada por alguns como sem sentido, mas é inegável. Todos nós fomos tocados nessa noite pela determinação dos lutadores. O rosto de quando falharam e receberam a derrota. O rosto do lutador quando conquistou uma dura vitória. Todos nós admitimos, isso tocou nossos corações. Logo concluímos: a figura que aspira a ser forte é algo lindo de se ver. Ser forte é bonito, ser forte é maravilhoso. Obrigado, Bach-Rama, a força é bonita. E assim, galera, o Muito vídeo foda. vai chegando ao fim. Eu espero que tenham curtido esse momento lendário em Bach. E se sim, like para ajudar o canal, se inscrevam se ainda não forem inscritos. Muito E caso queiram muito poggers, muito poggers. Enfim, rapaziada, enfim. Resumo desse final, cara. Resumo desse final. Uma mentirada, roteirada pura. Olha esse Bach tirando poder do cu.